todos. Bem-vindos à Escola Superior de Biotecnologia. Para quem está aqui, algumas caras conhecidas. Hoje nós temos o grato prazer de ter connosco o Dr. Rosalvo Almeida para brindar-nos com esta tertúlia, com este tema muito interessante, acabar bem a vida, pensar o testamento vital e a morte assistida. E gostava de começar por agradecer ao Dr. Rosalvo a disponibilidade, portanto, para estar aqui connosco e para este momento de tertúlia. O Dr. Rosalvo é médico, neurologista, podemos dizer, do Porto, nascido em Braga, mas já sou mais do Porto. Não é mais do Porto. Fez um percurso ao longo destes anos enquanto neurologista, portanto, passou pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, pelo Santo António. Em termos de formação, para além da sua especialidade em neurologia, tem também, portanto, um mestrado em saúde pública pelo ICBAS, tem igualmente uma pós-graduação na área de Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, pela Faculdade de Direito. Ocupa, ao longo deste percurso, portanto, tem ocupado vários cargos representativos, associativos, entre os quais, portanto, foi, ou é, desde janeiro de 2012, membro do Conselho de Administração, portanto, da Fundação para a Saúde. É igualmente nomeado pelo Conselho de Ministros, portanto, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, portanto, desde julho de 2009, e da sua comissão coordenadora desde outubro do mesmo ano. É igualmente presidente da Comissão de Ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, portanto, desde abril de 2013. É cofundador e editor do jornal eletrónico Papel do Médico, ou foi? Falecido. Falecido. Não faz mal, mas foi. Portanto, um jornal que, entretanto, ainda esteve em vigor durante vários anos, e é igualmente autor do livro Crónicas da Epilepsia. E neste percurso, portanto, tem abordado muitas vezes este assunto e, portanto, ninguém melhor do que o Dr. Rosalvo Almeida para conversar connosco durante a próxima hora. Portanto, tem a palavra, Dr. Rosalvo. Muito obrigado, Sra. Professora. Agradeço o convite. Nesta minha situação atual de aposentado, ex-médico, já não exerço medicina, tenho-me entretido assim em algumas dessas atividades e é com prazer que participo em palestras e reuniões deste género para falar sobre temas relacionados com a saúde e o direito da saúde, e às vezes até me sinto, de algum modo, quando falo de algumas destas coisas, a pisar o risco de parecer licenciado em Direito. Não sou, nem quero ser, mas corro o risco de de puxar um bocadinho para áreas que são totalmente diferentes daquelas em que me formei. O tema que me desafiaram para falar convosco e para provocar alguma discussão é um tema muito interessante e que vale a pena, acho que valia a pena ser mais tratado em ambientes não médicos e ambientes não de direito na sociedade. Infelizmente, creio que não tem sido e creio que vale a pena fazermos algum esforço para isso. Como disse a Sra. Professora, eu sou membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é um órgão nacional, funciona na Assembleia da República, tem a sua sede na Assembleia da República e, não sei se sabem, é constituído por 19 membros. 19 membros que são escolhidos de várias fontes, várias origens, e que, uma vez nomeados, deixam de prestar contas perante as entidades que os nomeiam. Portanto, é um órgão independente. Há 5 ou 6 membros nomeados pelos deputados, por consenso entre os partidos maioritários.
e normalmente dividem os maiores partidos, mas é consensual a nomeação dos membros eleitos pela Assembleia. Depois há uns membros designados pelo Ministério, pelo Governo. Eu, na altura, fui designado pela Ministra da Saúde, Ana Jorge. Depois há um membro designado pelo Conselho dos Reitores, outro pela Academia das Ciências, pela Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Advogados, Ordem dos Biólogos, Fundação para as Ciências e Tecnologia e Instituto Nacional de Medicina Legal e não sei se mais algum. Portanto, este conjunto de pessoas depois elegem o Presidente e reunimos-nos uma vez por mês. E a nossa missão é responder às perguntas que nos são expostas, sobretudo por estas entidades que nomeiam membros. Mas nós não temos, a nossa independência é-nos dada por duas características. Uma delas é que não temos que prestar contas à entidade que nos nomeia, não tenho, desde que fui nomeado, nunca mais disse nada ao Ministério da Saúde, que foi que me nomeou, e não sou, como é que se diz, exonerável. Não somos... Podemos fazer a maior das patifarias que não nos podem desnomear, só por vontade própria ou falecimento, aí não há volta a dar. Isto tudo para dizer que o nosso Conselho, aqui em 2010, foi chamado para se pronunciar sobre vários projetos que estavam para ser na Comissão de Saúde, para ser trabalhados no sentido de se fazer uma lei sobre as declarações antecipadas de vontade. E na altura, o parecer que nós fizemos, os pareceres são da responsabilidade do Conselho aos relatores, que preparam os textos, mas depois o Conselho é que os prepara. Este parecer penso que foi importante porque deu algumas dicas, algumas recomendações. O parecer não é vinculativo, o Conselho Nacional de Ética não tem caráter vinculativo, mas o Parlamento continuou a trabalhar e acabou por, em 2012, aprovar uma lei que tem a característica, que não é muito frequente, de ter sido aprovada por unanimidade. Todos os partidos políticos se entenderam na Comissão Parlamentar e foi aprovada a Lei do Testamento Vital, chamada Lei do Testamento Vital, que tecnicamente se chama declaração ou diretivas antecipadas de vontade. Por acaso o parecer dizia que diretivas não seria a melhor palavra, era declarações, mas pronto, ficou diretivas. Ficou o Testamento Vital na mesma, porque era o nome que entrou na gíria, e que também trata da nomeação do Procurador de Cuidados de Saúde e da criação do Registro Nacional de Saúde, Registro Nacional do Testamento. Esta lei permite que as equipes de saúde deixem de se refugiar em posições pretensamente defensivas quando estão perante um caso de um doente que não pode falar, está em coma, está em fase terminal e que, tendo feito o testamento vital, ou não tendo feito, se punha sempre questões delicadas. Devemos investir, como se costumava dizer antigamente, não devemos investir, é a altura de parar. Será que este doente vale a pena manter certo tipo de intervenções ou de tratamentos ou não? E se houver uma declaração antecipada de vontade que se aplique, a equipe pode fazê-lo, pode fazer à vontade, sem receio de ser perseguida por alguém que venha dizer não, devias ter feito mais isto ou mais aquilo ou mais aquilo. Esta é a grande vantagem de alguém em boa saúde, sobretudo em boa capacidade de decisão, poder dizer eu, se estiver na situação tal e tal, não quero ser ligado a um ventilador. Ou eu, se estiver com uma demência de Alzheimer e tiver uma pneumonia, não quero ser tratado da pneumonia. Isso, se eu disser isto, e que chegar à altura, ficar doente de Alzheimer,
e a família está com antibiótico, está com uma pneumonia, vamos tratar, e os médicos não resistem a uma pneumonia, dão logo antibiótico. Quando o médico vai passar uma pneumonia, não a deixa passar, dá logo um antibiótico. Mas se eu estiver escrito que se eu tiver demente e tiver uma pneumonia, eu não quero tomar antibiótico, quero que a pneumonia me leve. Porque a pneumonia, se não for essa, a próxima levar-me-á. E essa vontade, que é uma vontade de tradução da autonomia das pessoas, permite que as pessoas que têm que decidir, as equipes, possam fazê-lo sem receio de serem perseguidas. Esta lei permite também que qualquer pessoa, desde que seja maior de idade e esteja bem, possa fazer um testamento vital ou possa nomear um procurador de cuidados. Eu posso decidir que, não sei bem o que é de fazer nessa altura, se acontecer, não sei prever as situações, mas designo a professora Ana Gomes, minha procuradora de cuidados. Se eu ficar sem capacidade de decidir, eu quero. Portanto, se eu estiver agora com capacidade e tiver uma pneumonia, eu já posso dizer não quero ser tratado da pneumonia. Vão-me chamar tolo, mas ninguém me pode obrigar a tomar um antibiótico para a pneumonia. Eu posso querer dizer, eu hoje posso dizer, eu não quero ser operado ao coração, por exemplo. Mas tu não és operado ao coração, podes morrer daqui a 5 minutos. Mas eu não quero ser operado ao coração, não quero, ninguém pode operar ao coração quanto à minha vontade. Isto é, está na lei e tem lógica. A vontade das pessoas prevalece. A própria vontade. Há quem diga que a vida é um bem indisponível. Sim, mas a vida é minha e eu decido sobre a minha vida. Eu não posso ser obrigado a fazer um tratamento que não quero receber. Mas se eu estiver inconsciente, como é que eu manifesto essa vontade? Ou deixo dito, e tenho que prever as situações que eu acho que, ou deixo alguém encarregado de representar a minha vontade. Então faço o chamado procurador de cuidados de saúde. Mas esta lei tem uma coisa que nem toda a gente saberá, é que eu posso fazer as duas coisas. Uma declaração sobre aquilo que eu acho que quero e que não quero, e uma nomeação para que, se houver dúvidas, perguntem àquele. Portanto, esta lei permite estas duas coisas. Ou só uma, ou só procurador, ou só testamento, ou as duas. Faz favor. E não havendo nada, numa situação, são os médicos que decidem? Sim. Sim. Não havendo nada, não havendo declaração antecipada ou não havendo procurador, os médicos decidem. Mas já lá vamos chegar a essa situação. Mas a família não é ouvida? Deve ser ouvida, mas não quer dizer que decida. Porque se eu tiver um doente numa situação em que eu não saiba bem o que é que deve fazer, eu posso ter um familiar a dizer uma coisa, um filho a dizer uma coisa e outro filho a dizer outra. Qual deles é que eu vou decidir? Ou posso ter um familiar a dizer não façam mais nada porque o que ele quer é a herança. Ou posso ter um familiar que diz quero que façam tudo, mas eu já não tenho mais nada para fazer, mas façam mais ainda qualquer coisa. Portanto, a decisão é sempre clínica, a menos que haja uma decisão antecipada, uma vontade antecipada. Ou um representante bem definido que o represente, que seja ele, o representante que fale por ele. No caso de haver um representante, então, o representante depois à decisão médica? Não. Já lá vamos. Eu vou repetir a sua pergunta para a gravação. O representante substitui-se à decisão médica? Não. O representante é como o doente. O doente pode, eu vou falar isso a seguir, mas o doente pode fazer uma declaração de vontades que não seja compatível com a decisão médica. E, nesse caso, prevalece a decisão médica. Suponhamos, se eu estou agora e faço uma declaração, e é registro legal, fica uma declaração legal, eu digo, se eu estiver com uma situação tal que seja preciso ventilar-me, eu recuso a ventilação e exijo que me deem 50 miligramas de um produto que normalmente se usa em 5 e que me mate.
É uma decisão própria, é autonomia. Só que isso não é possível. O médico não faz aquilo que lhe é pedido. O que ficou na lei é que, ou melhor, o que nós, no Conselho Nacional de Ética, dissemos aos senhores deputados foi que, no caso de recusas, o caráter vinculativo é máximo. No caso de pedidos, o caráter vinculativo tem que se ver. Se eu digo, façam-me isto, vamos ver se faço. É a mesma coisa que eu agora dizer a um médico, corte-me a orelha que não gosto dela. O médico não corta a orelha só porque eu pedi. Agora, se eu disser, eu tenho um apêndice infectado, tenho que te tratar, mas eu não quero que me tratem o apêndice, uma recusa, eu tenho caráter vinculativo. Quando estou consciente, também deve ter caráter vinculativo quando eu deixar isso escrito. Isto foi o que nós recomendámos. De facto, a lei, no artigo 6, diz sobre a eficácia, que é a grande questão de saber, mas afinal, o que está lá escrito vale? Qual é o caráter vinculativo? Qual é a eficácia do documento? O que diz na lei é que, se constar do Registro Nacional de Testamento um documento com diretivas antecipadas, ou se este for entregue à equipe responsável pela prestação de cuidados de saúde pelo outorgante, ou pelo procurador de cuidados de saúde, esta equipe deve respeitar o seu conteúdo, sem prejuízo do disposto na presente lei. Pois tem as exceções, tem as aplicações. Se se considerar que está desatualizado, se aquilo que disse naquela altura podia representar o desconhecimento de que havia uma hipótese de recuperação, por exemplo. Se foi descoberto o tratamento para o Alzheimer, entretanto, eu fiz isto hoje, entretanto foi descoberto, eu não sabia quando fiz. Portanto, há condições em que se possa não respeitar. E diz também que as diretivas não devem ser respeitadas, diz a lei, quando se comprove que o outorgante não desejaria mantê-las. Como é que isto se faz? Não sabemos. Mas pode-se chegar à conclusão que o outorgante fez uma determinada declaração e aparece alguém que diz, mas ele ainda ontem, que estava bom da cabeça, me disse que afinal não queria. E se isso for comprovável, pode-se não respeitar. Portanto, não há lei nenhuma que preveja todas as situações. E a formulação encontrada para uma lei destas, que foi consensual, não foi o partido A nem o partido B, foi neste sentido. Vamos dar chance de poder respeitar e vamos dar a chance de poder não respeitar. Uma delas é, também, se verifique uma desatualização da vontade do outorgante ou não corresponde às circunstâncias que, de facto, o outorgante previu. São tudo coisas difíceis de definir, mas que, na situação, podem permitir que uma equipe não respeite. E se não respeitar? A lei prevê algum castigo para quem não respeita? Também não. Então é uma lei vazia? É uma lei que não vale nada? Há quem defenda isso. Há quem diga que esta lei é demasiado branda, que devia ser mais vinculativa. Eu não estou de acordo, pessoalmente. Acho que se houvesse uma lei, se fosse possível fazer uma lei que previsse todas as situações, se calhar era bom. Mas não há lei, não é possível prever todas as situações. E haverá médicos que acham que devem ligar aparelhos de suporte vital a pessoas inconscientes que declararam formal e precisamente que não queriam ser ligados a aparelhos. Vai acontecer. Portanto, vai haver equipes, vai haver médicos que não vão respeitar. Mas aí, nesse caso, o procurador seria uma voz mais ativa? Se a pessoa deixar um procurador, mas digamos que só fez uma declaração a dizer não quero nunca por nunca ser ligado a uma máquina de ventiladora. E vai haver médicos que vão dizer eu sei lá se ele nesta altura não me pediria. Vai haver sempre. Mas não é possível pôr na lei uma obrigação formal. E, no entanto, podemos dizer que a lei vai permitir que aqueles que o queiram fazer, que queiram respeitar, respeitem. Coisa que não era possível antes. Era difícil antes. Tinha sempre medo de não ligar à máquina. Se eu não ligar à máquina, foi o pedido dele, eu não ligo. Em contrapartida, há muitos que sabem os limites, há muitos médicos, cada vez mais há médicos que sabem os limites da sua função e que vão respeitar.
há quem queira abrir um debate sobre morte medicamente assistida e defenda que é chegado o tempo do Código Penal prever isso. Sim, há quem defenda isso. Mas esta lei não é sobre isso. Nós vamos só falar sobre a morte medicamente assistida. Depois há uma crítica que se diz que a lei repete disposições que já estão em vigor e não precisariam constar de um testamento vital. Nem é preciso, é lógico, que não é preciso ir ao notário dizer que quero ter cuidados paliativos se precisar deles. E está na lei que uma das coisas que a gente pode pôr no testamento vital é: se eu precisar de cuidados paliativos, quero que me sejam administrados. Não era preciso que o sofrimento determinado por doença grave receba tratamento sintomático apropriado. Não era preciso. Está a lei. Está na lei. Tampouco era necessário que alguém precise descrever, como está na lei, que não quer ser submetido a um tratamento fútil, inútil ou desproporcionado. Está na lei. Não era preciso lá estar. Na minha opinião, a azul é a minha opinião, eu acho que não faz mal nenhum estar na lei. Porque há pessoas que ainda não perceberam isso e que a futilidade é uma coisa que deve ser evitada. Mas já vamos também falar sobre a futilidade. Há ainda quem considere que a lei é desnecessária. Com todo o respeito que todos temos, e eu tenho, pelo professor Daniel Serrão, defende que não era preciso. Os médicos hoje já não fazem futilidades, já não são encarniçados. Não é verdade. Os médicos continuam a estar, muitas vezes, muitos médicos, não são todos, com certeza, a não resistir a tratar coisas que já não era preciso tratar. Vamos lá ver adiante alguns exemplos. Cada vez mais as pessoas que sentem necessidade de se proteger de deslumbramentos tecnológicos, de encarniçamentos, de profissionais que pensam saber tudo sobre quase nada e que estão desumanizados e às vezes ninguém sabe quem eles são. Estão escondidos atrás de batas dentro de unidades de cuidados intensivos. Portanto, a lei, na minha opinião, faz falta, fazia falta e ainda bem que existe. Mais tarde, em 2012, a seguir, recebemos um pedido de parecer sobre as portarias que regulamentam o modelo e que regulamentam o registro. Demos esse parecer e sei, por vias travessas, que essas portarias, já depois do nosso parecer, estão já prontas a sair e só não saíram, julgo eu, por razões de atraso burocrático. Neste momento, o Ministério da Saúde tem um modelo de diretiva pronto a ser publicado que defende, que vos como é que se diz, mostro e que corresponde quase totalmente ao parecer que o Conselho Nacional deu. O primeiro projeto que nos foi submetido era muito fraco, com toda a franqueza. Nós demos algumas dicas, outros terão dado outras, e o modelo que neste momento está pronto a sair, só não saiu, não sei porquê. Isto, portanto, já não é escrito pelo Conselho, é escrito pelo Governo, está pronto a sair. Aprovou um modelo de diretiva. A lei diz que não é obrigatório seguir o modelo. A lei diz que qualquer um pode fazer um texto corrido. Foi isso que eu fiz. Eu e a minha mulher, cada um fez o seu, fomos ao notário, levei uns apontamentos, a notária transcreveu para um documento, a que chamou Testamento Vital, com procuração, porque eu nomeei a ela e ela nomeou-me a mim, procuradores respectivos, e este documento está na minha mão, não sei se sabiam, mas hoje as procurações são muito bonitas. Esta notária tem um selo de garantia com daquelas coisas aos quadradinhos que serve para pôr aqui em cima o telemóvel e vai não sei onde e põe prova que isto foi feito por ela. Portanto, é melhor que o selo branco, mas também tem um selo branco. Mas isto vai à internet. A internet é certeza. Esta senhora doutora notária, muito simpática, disse que eu... E por ele foi dito, ele sou eu. E tenho aqui a nomeação da minha procuradora, com quem estou casado
com quem namoro vai fazer este agosto 50 anos, e portanto acho que já posso confiar nela. E que digo aquilo que não quero que me façam. E depois posso-vos ler um bocadinho. Mas podia não fazer eu podia não saber o que havia de fazer e ir ao RENTED e copiar esta norma opcional, que diz, é aprovado e anexo à presente portaria, um modelo assim, assim, assado, e tal e tal, tal. E o modelo é assim. Quando me encontrar incapaz de expressar a minha vontade autonomamente, em consequência do meu estado de saúde física ou mental, e se verificar uma ou mais das seguintes hipóteses, preencher as hipóteses aplicáveis, me ter sido diagnosticada a doença incurável em fase terminal. É uma doença incurável e está no fim. Não existir, e se eu estiver incapaz de decidir, tiver esta doença, pode ser uma, ou pode ser outra, ou pode ser outra. Não existirem expectativas de recuperação da avaliação clínica feita pelo médico responsável pelos cuidados de acordo com o estado da arte. Ou, se verificar inconsciência por doença neurológica ou psiquiátrica irreversível, Alzheimer ou outra demência. Incapacidade complicada de uma intercorrência respiratória, uma pneumonia. Ou renal, insuficiência renal. Ou cardíaca. Por favor, se eu estiver assim, com uma Alzheimer, não me ponham um pacemaker se disserem que eu preciso de um pacemaker. O pacemaker, quando eu estiver em Alzheimer, não me ponham. Mas há pacemakeristas que não resistem a uma necessidade de um pacemaker, nem olham daqui para cima. Este coração precisa de um pacemaker e põe um pacemaker. Mas ele está aí demente. Mas eu tenho que o pôr porque ele pode amanhã. Mas a obrigação de uma pessoa com Alzheimer é morrer. Podemos pôr aqui outras hipóteses. Assim, se isto se verificar, manifesta a minha vontade clara e inequívoca de não ser submetida à reanimação cardiorrespiratória. É uma hipótese. Ou não ser submetida a meios invasivos de suporte artificial de funções vitais. Qual é a diferença? Mas não ser submetida à reanimação cardiorrespiratória é se o meu coração parar, não saltem para mim a fazer massagens cardíacas. Ou se o ventilador é invasivo, é metido dentro da traqueia. É considerada invasivo. Não ser submetido a meios de suporte vital. Não ser submetido a medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo natural da morte. Portanto, eu nem sequer quero ser alimentado. Se eu estiver nesta situação, numa daquelas situações, eu não quero ser alimentado. O Código Deontológico diz que os médicos, quando têm a tal história da futilidade, não podem deixar de alimentar e hidratar. Mas é a decisão deles. Mas é a decisão minha. Eu não quero nem alimentar, nem ser hidratado. Mas eu vou assistir a uma pessoa que está em fase terminal ao sofrimento da sede. Há técnicas para controlar isso. Porque depois, também digo assim, eu, se estiver nessas situações, também não quero participar em estudos de fase experimental. Não quero ser submetido a tratamentos que se encontram em fase experimental. Receber, estou a ler sem óculos, mas para ali vejo perfeitamente. Recusar Primeiro, participar em estudos de fase experimental. quer dizer, quero participar. Manifesta a minha vontade de participar. Esta pode dizer eu quero. Ou não ser submetido a tratamentos que se encontram em fase experimental, esta não quero. Por acaso, não está assim muito claro. Aqui devia ser não participar ou aqui ser submetido para manter a afirmação. Eu posso dizer que o Conselho deu conta desta incongruência e já escreveu a ver se ainda vai a tempo de corrigirem isto. Recusar participar em programas, interromper tratamentos que se encontram em fase experimental. Portanto, puseram-se aqui várias hipóteses relacionadas com experiências. Voltando atrás só, manifesta a minha vontade clara e inequívoca de não autorizar a administração de sangue. Testemunhas de Jeová, por exemplo, não aceitam receber sangue. Portanto, fica já escrito que não quero receber sangue. Ou receber medidas,
vamos ao verbo outra vez, a minha vontade de, agora aos positivos, receber medidas paliativas, de serem administrados fármacos necessários para controlar com efetividade dores e outros sintomas que possam causar um padecimento. Quero que façam isto. Não era preciso, é tal história. Para que é que está aqui? Mas agora deixam por ali, podem se esquecer de me dar coisas para controlar a minha sede, para controlar a minha dor, para controlar a minha ansiedade. Porque eu posso estar demente, mas posso estar ansioso e agitado. Cedem-me. E aproveito o consentimento, o testamento para dizer, quero ter assistência religiosa. Ou quero ter junto de mim alguém. Pode não ser a mulher. Quero que esteja junto de mim alguém, se for possível. E durante o tempo adequado. Quer dizer, também não é... Agora, ele tinha ali aqui escrito e o tal pessoa que eu no meio não sai da minha beira. Portanto, poder dizer isto. Eu no meu testamento acrescentei uma coisa. Quero ser incinerado. Foi o meu filho que quando a gente falou que queríamos ser incinerados, é assim, pai, tu escreve isso, senão depois vêm as tias e não deixam. Isto acontece muitas vezes, vêm outros familiares. Já não é com médicos, isto, quando a gente já estiver morto, já não é com os médicos, é com outros que têm que decidir. Isso é válido no testamento vital? Pode-se pôr o que quiser, depois podem não respeitar. Imaginemos que eu escrevo, quero ser incinerado, e as tias não aceitam e conseguem convencer o cangalheiro a pôr-me dentro de um caixão de chumbo. Eu não posso protestar. Ou seja, tem mais força para fazer o testamento normal. O testamento normal é normalmente para a disposição sobre bens. É por isso que há quem diga que isto não se devia chamar de testamento, mas declaração de vontades. Na minha vontade, eu quero ser incinerado. E, naturalmente, as pessoas vão me respeitar. Eu pus, e a notária aceitou, que eu pusesse aqui esta disposição. Assim como pus a disposição que queriam uma cerimónia civis. Não queriam uma cerimónia religiosa. Mas se me puserem no meio de uma missa, também, nessa altura, já não me importa. Depois, o modelo diz que esta declaração é eficaz durante 5 anos, podendo ser renovada, é o que diz a lei, vale por 5 anos. Claro, se eu, entretanto, ficar demente, continua a valer, porque eu, depois de ficar demente, já não posso renová-la. Mas depois pode ficar desatualizada, aplica-se a tal história. Se eu ficar demente ao fim de 3 anos, eu não posso renová-la, e o que se acontecer comigo for daqui por 10, eles podem dizer esta está desatualizada e não a respeitar. É tal história. Há uma escapatória para a não respeitar. Caso seja solicitado o registro do mesmo só pelos efeitos após recepção do outorgante, a informação, conclusão do processo, quer dizer, isto é uma medida administrativa que eu nunca percebi muito bem, e depois, tomei conhecimento de todas as informações necessárias ao preenchimento do presente documento, declaro que são exatas e completas, estas declarações que se fazem para dar validade. Porquê é que um testamento tem que ir e isto pode ser feito? Pode ser feito com ajuda médica, e se houver ajuda médica, eu peço ao médico que me ajudou, assina aqui a dizer que isto foi feito, que eu vim cá e que me ajudou, para valer mais. Se eu apresentar no meu registro, no registro do meu testamento, como é este, e aqui no meu não diz que tive ajuda médica, mas eles sabem que eu sou médico. Pronto, mas um leigo apresenta uma coisa cheia de disparates técnicos. Quando chegar à altura, a equipe pode dizer assim, este não sabia o que estava a fazer. Mas se disser uma coisa com cabeça, tronco e membros, e ainda por cima disser, e quem me ajudou a fazer isto e me explicou tudo foi o Dr. Flantal que assina aqui junto, dá outra força ao documento para que ele seja respeitado. Pronto. Esta situação, a situação que se põe muitas vezes sobre a aplicação ou não aplicação do testamento vital, pode leva-me a propor-vos um arrumo de situações em 4 hipóteses. 2 que são relativamente à ação, se a equipe médico tem uma ação ou deixa de a ter, e outra em que o que se passa tem que ver com o doente participar ou não participar. Desculpa.
E podem-se resumir a 4 frases exclamativas. Eu posso estar numa fase terminal, com muito sofrimento, e eu voluntariamente peço para agirem, para matem-me, acabem com o meu sofrimento. Isto pode acontecer, e acontece. Mas pode acontecer que eu não peça para me matar, mas peça para me deixarem morrer. Parem com o que estão a fazer. Eu posso estar consciente, a sofrer de tal maneira que peço que me deixem morrer. Por favor, acabem com isto, deixem de insistir, não me ponham pacemakers, não me ponham antibióticos, deixem-me morrer, que chegou a minha vez. Mas há ainda as outras 2 hipóteses em que eu, doente, não tenho nada a ver com isto. Mas a equipe diz, epá, coitado, está a sofrer tanto. Eu vou acabar com o sofrimento dele. Não está ninguém a ver e dou-lhe qualquer coisa para morrer. Decido compassivamente matar. Mas isso não é permitido. Estou a pôr as hipóteses. 4ª hipótese é a equipe, perante tanto sofrimento, diz, não vale a pena continuar. Vou suspender o que estou a fazer. É futilidade continuar a fazer. Vamos analisar cada uma destas 4 hipóteses. O Código Penal diz que quem matar outra pessoa, determinado por pedido sério, portanto, eu peço, e se alguém me mata, um pedido sério, instante, expresso, que tenha feito, quem o fizer é punido por prisão até 3 anos. Portanto, não é um homicídio qualquer, é um homicídio a pedido, mas é um homicídio da cadeia. E diz outro código, outro artigo, que quem incitar a pessoa a suicidar-se ou lhe prestar ajuda para esse fim, ou seja, o suicídio assistido, é punido com pena também até 3 anos, se o suicídio vier a ser tentado ou a consumar-se. Ou seja, entre nós, esta hipótese é legalmente impraticável. Não dá direito a uma pena máxima, mas dá uma pena de cadeia. A outra hipótese também está prevista no Código Penal e diz: quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão, pode ir até 16 anos. Se for agravado por isto, por aquilo, vai aos 25. Mas quem matar outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral que diminua sensivelmente a sua pena, é punido com prisão de 1 a 5. Portanto, mesmo que cheio de pena, eu vou para a cadeia. E, portanto, posso também dizer... Na tabela anterior que mostrou, diz que a pena de prisão até 3 anos, não impõe mínimo. Portanto, pode ser culpado e no fim ter 0. Sim, pode haver... Não, há prisão. Quando diz assim, creio que o direito que pode pôr até 3 anos, mas há prisão até 3 anos. Pode haver atenuantes, pode haver uma série de coisas que o juiz resolva não dar os 3 anos todos. Mas dá direito à prisão. Hã? Eventualmente pode ser só 1 mês. Mas, pronto, é até 3 anos. É o que diz a lei. Não sei dizer mais do que isto. Nesta diz 1 a 5, de facto. Mas é o que está na lei. Podemos, portanto, entre nós, em Portugal, dizer que aqui não vale a pena estar a discutir. Então temos a coluna da direita. O Código Deontológico dos Médicos diz que ao médico é vedada ou é proibida a ajuda ao suicídio. Ou seja, o mátime. Ou o mátime, não é? É vedada a eutanásia e é vedada a distanásia. O Código Deontológico diz isto. Ou seja, a eutanásia é a morte sem dor. É vedado matar para aliviar o sofrimento. É proibido matar para aliviar o sofrimento, que é tal hipótese que o Código Penal também pune. E a distanásia é a morte lenta e dolorosa. Também é vedado manter a vida com sofrimento. A distanásia é a morte dolorosa. É proibido insistir em tratamentos fúteis, porque isso também é errado.
é proibido também fazer distanásia. Então, o que diz concretamente? Diz que o Código Deontológico de Ordem diz que o Código Deontológico não é lei, é um regulamento. Está publicado no Diário da República, mas não foi aprovado por nenhum governo. Mas vale, mas pesa. Em caso de perigo de vida de um doente com capacidade para decidir, ele está a decidir, deixem-me morrer, a recusa de tratamento imediato que a situação imponha só pode ser feita pelo próprio doente. Ele está mal, ele está com capacidade e ele recusa. Ele não é o filho que diz, doutor, não o trate mais. Ele está com capacidade, ele recusa. É aceitável que os médicos parem porque ele pediu. Certo? Se o pediu ao vivo, indireto e a cores, ou se o pediu numa declaração que depositou no notário, que registrou no notário ou no Rentev. Portanto, o deixa-me morrer é aceitável mesmo deontologicamente. Já quanto ao suspender, mesmo sem perguntar nada ao doente, o Código diz que nas situações de doenças avançadas e progressivas, cujos tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural, vai morrer, está prestes a morrer, o médico deve dirigir a sua ação para o bem-estar dos doentes, evitando utilizar meios fúteis de diagnóstica e terapêutica, que podem, por si próprios, induzir mais sofrimento sem que daí advenha qualquer benefício. Portanto, se a atuação só der sofrimento e não der benefício, o médico deve evitar utilizar esses meios, sejam diagnósticos, sejam terapêuticos. Mas esse encarniçamento terapêutico que fala aí, tem alguma penalização? Se o médico... Se o fizer, pode haver, se houver queixa, pode haver aquele médico encarniçou, fez o que não devia, trabalhou demais, pode. Não conheço casos de punição, mas pode haver. Já ouvi falar em casos onde isso terá acontecido e por isso é que me questiono sobre... Pode, o doente, se puder, ou a família, pode dizer que aquele médico encarniçou-se, fez mais do que o que devia. É claro que é muito difícil de demonstrar que um determinado tratamento não tinha benefício. É por isso que, se eu estiver inconsciente e tiver dito que não quero, o médico já não deve fazê-lo. É mais, trava muito mais o encarniçamento, a existência de uma declaração devidamente autenticada, do que só ser o médico a decidir. Deixe-me só dizer, para terminar este quadro, que eu pus ali à direita em cima, não se vê muito bem, mas a chamar a atenção para o mas com controle dos sintomas. Não é, deixa-me morrer, queres morrer? Fecha a porta, põe um biombo e vai embora. Não é, isto é fútil, então, olha, vamos esperar que morra. Vou parar tudo. Não. Eu tenho que continuar com alguma coisa. É parar daquilo que é fútil, mas não é parar daquilo que não é fútil. Se eu der um sedativo, vamos contar a história do meu primo Augusto. Fumador, inveterado, fumava 2 maços por dia, teve um cancro de pulmão. Foi diagnosticado, foi tratado, fez quimioterapia, ficou careca, ficou magrinho, recuperou peso, recuperou o cabelo, recuperou alguma esperança, mas passado alguns meses, 1 ano ou 2, reacendeu-se e começou a ficar pior. E os médicos que o tratavam disseram, não tem condições para fazer novamente quimioterapia, este está condenado. E não fez mais quimioterapia. E estava em casa. Foi piorando, e a dada altura estava agónico. Estava para morrer. E a mulher e os filhos, já grandes, não sabiam o que lhe haviam de fazer. Vai morrer. Está mal.
E a mãe dele, que ainda é viva, dizia, vocês não fazem nada, não o levam para o hospital. E o filho, que está longe, não fora, no estrangeiro, mas o pai está assim, está mal, está. E não fazem nada. E a mulher e a filha, que já tinham percebido que ele estava para morrer, ele está muito mal, ele está muito mal. Mas façam qualquer coisa. Isto acontece todos os dias. E foi para o hospital. No hospital, um homem que tinha o destino marcado, estava condenado a morrer, estava em insuficiência renal, estava em insuficiência hepática, estava em insuficiência sanguínea, tinha uma anemia franquíssima, sangue para cima, soros, oxigênio, e arribou. Deixou de estar agónico, recuperou, o oxigênio começou a circular, ficou, e quando recuperou, começou agitadíssimo. Deixem-me morrer, quero ir para casa. Eu não quero mais. Eu estou farto de sofrer. Eu quero ir para casa. E a mulher e a filha tinham a mãe, a sogra dela, a mãe dele, a dizer, levem-no para o hospital. E o filho estava fora, mas tem que o tratar. E os outros não sabiam o que haviam de fazer. E chamaram-me. E eu fui vê-lo e ele estava agitadíssimo. Estava a sofrer. Fui falar com o médico e disse, ele quer ir para casa. E o médico disse, então ele se calhar já percebeu. Eu, por acaso, o médico nunca tinha falado com ele sobre o prognóstico. Nunca lhe tinha dito a ele que estava para morrer. Mas ele já tinha percebido. Se calhar, se eu tivesse falado sobre isso, ele se calhar não estava tão agitado. Mas pronto, o médico não teve coragem de dizer você está condenado. E eu fui falar com a mulher e com a filha. Entretanto, chegou o filho. E estivemos a conversar. E eu disse, olha, o vosso pai, o Augusto vai morrer. Está mesmo para morrer. Ele precisa de um sedativo. Não precisa de mais do que isso. Mas ele vai morrer. Aqui no hospital vão-lhe dar mais sangue quando a anemia voltar. E vai ficar, se calhar, um bocadinho sedado. Mas, mal passa o efeito da sedação, ele vai continuar a agitar, porque ele quer morrer em casa. Em casa, ele pode morrer sossegadinho. Mas a gente não sabe tratá-lo. Arranjem a quem vos vá à casa dar uma ajuda. E assim fizeram. A conversa foi um bocadinho mais prolongada. Eu tive que dizer ao filho que ele ia morrer de qualquer maneira, ao fim de 8 dias em casa ou ao fim de 15 dias no hospital, e em casa ele ia ter o conforto e o carinho e os olhos dos filhos, e no hospital não ia ter. Mas eles é que decidiam. E eles decidiram levá-lo para casa, o médico aceitou e dar um sedativo forte, ele morreu passado 2 dias em casa, calmo e sossegado. Suspenderam-se as futilidades, controlaram-se os sintomas. Ele tinha que morrer. Ele estava consciente, no Estava. estado de agitação? Estava. Então a vontade dele não era suficiente para ele ir para casa? Era, mas não estava a ser respeitada. Portanto, ainda agora há dificuldade em respeitar a vontade dos doentes. Exatamente. Mas aqui não entraria o crescimento vital. Entraria aquilo que nós podemos chamar um acompanhamento devido da morte, que tem que ser de acordo com o próprio. Naquele caso, ele estava agitado e não se sabia se aquela coisa do quero ir para casa era uma vontade verdadeira ou uma vontade adulterada pela situação. De qualquer forma, era a vontade que ele estava a tentar exprimir. Mas o que sabia é que ele ia morrer. Tinha todas as condições para morrer. E estavam a impedir que ele morresse. O que é a morte assistida? É desligar e ir embora? Vou-vos contar mais uma história muito engraçada. Um amigo meu, amigo de um amigo, contou-nos uma vez num jantar que tinha tido um problema muito sério, tinha sido operado de urgência e acordou numa unidade de cuidados intensivos, com um tubo metido na traqueia, ligado a um ventilador,
e olhou para o teto, e não foi como aquela história do sentiu um penso e disse, penso logo existe, não foi essa, mas foi quase, estou vivo, o que aconteceu, onde é que estou? E queria falar, não podia, porque tinha um tubo metido na traqueia, e viu uma enfermeira aproximar-se, eu queria falar com ela, não conseguia, a enfermeira nem para ele olhou, e chegou aos pés da cama, onde tinha uns aparelhos, ao lado, não sei onde, tinha não sei quantos aparelhos, e abaixou-se para apanhar qualquer coisa. E ele disse, ai, que ela vai me desligar. Eu estou vivo, queria dizer, eu estou vivo, porque ela vai me desligar. A fama de que às vezes se desligam a gente, quando a gente ainda está acordado e vivo. E depois levantou-se e não desligou, foi um alívio muito grande. Depois, quando me tiraram o tubo, ainda se teve a rir com a enfermeira. Mas a morte assistida é isto? Não é, com certeza. Voltando ao nosso quadro, podemos discutir, então, abrir a discussão sobre morte assistida e pedir a revisão do Código Penal para que estas situações possam também ser contempladas? Podemos. Vai ser difícil, nos próximos anos, que haja um consenso da sociedade portuguesa que aceite estas duas hipóteses aqui. Mas podemos discuti-la, ninguém nos proíbe. Viva a liberdade. Podemos dizer e pensar e discutir tudo e ajudar a formar opinião. É ou não é uma manifestação da autonomia e da vontade própria dizer parem com o meu sofrimento, em vez de me dar a dose X, deem-me 10 vezes a dose e acabem com isto. É. Mas aqui a lei proíbe. Mas é aceitável que alguém peça isso? A chamada eutanásia voluntária, a pedido? Eu admito, agora esta é a minha opinião, que há situações em que isso devia ser permitido. É claro que temos a dificuldade em saber se a pessoa está verdadeiramente capaz de tomar uma tal decisão. E se não está, até a querer acabar com o sofrimento dos outros. Eu já estou a dar tanto trabalho. Eu só vejo a mulher a chorar. Eu vejo os filhos a chorar. Eu também estou a sofrer. Mas possa fazer isso, por exemplo, porque quer acabar com o sofrimento dos outros e, se calhar, isso não tem cabimento. E deve ser muito difícil arranjar um medidor que diga que a vontade é esta. E por isso o testamento vital também não se aplica para isto. Mesmo que eu diga no testamento, e se estiver na situação, matem-me. Não podem matar-me, porque a lei proíbe. Mas não podem, porque iria ser muito difícil definir se aquela vontade que foi manifestada há anos atrás, ou há tempos atrás, é aceitável. Na minha opinião, havia de haver uma possibilidade de se poder aplicar a morte a pedido, a morte voluntária, o suicídio assistido. Admito que é difícil estabelecer uma regra, uma lei que o defina, mas já há muitos países onde isso se faz e não há notícia de que se faça abusivamente, mas há sempre a suspeita de que possa haver abusos de aberturas. Tenho muitas dúvidas sobre como fazer uma lei que permitisse isto. Esta é ainda mais difícil. É eu matar voluntariamente alguém, mesmo que ele não me peça. Eu vejo um sofrimento tal. Aqui, na minha opinião, também há situações em que isso devia ser aceitável. Mas ainda me parece mais difícil definir as situações da eutanásia involuntária. Aqui é de novo, a dificuldade em perceber se alguém toma essa decisão para beneficiar outros e não para parar por compaixão. Estou convencido que devia haver um bocadinho
dentro do universo de hipóteses, uma abertura qualquer, mas não sei ainda hoje, e acho que valia a pena discutirmos isso na nossa sociedade. Aquelas duas situações já estão previstas no nosso código deontológico, já são possíveis de aplicar, mas temos aqui um conceito que eu achei que valia a pena. Eu acho que esta conversa podia ficar por aqui, mas não resisti a falar-vos do conceito de duplo efeito, que é um conceito que foi definido, por exemplo, neste portal de um eticista brasileiro, que refere o duplo efeito como quando há dois tipos possíveis de consequências produzidas por uma ação em particular, denominadas de efeitos indesejados ou para efeitos indesejáveis. Ou para efeitos indesejáveis. Com base neste princípio do duplo efeito, é admitida a administração de altas doses de medicamentos com o objetivo de minorar o sofrimento de um paciente, mas podem ter como consequência a morte. Voltando aqui atrás, se eu tenho o Augusto, ou outra pessoa qualquer, a sofrer tanto, e além da agitação, está com dores, e ele já não tem mais nada que dar, ele se for aumentando a dose de morfina, ele em vez de morrer depois da manhã, morre hoje. Qual é a diferença entre matar por compaixão e se dar de tal maneira que antecipa a morte há algum tempo? Eu não o cedei para o matar. Eu tenho um duplo efeito. Eu cedei-o para o aliviar e por acaso morreu. Não é por acaso. E morreu. Há aqui uma diferença entre a intenção de matar, dar uma dose que mata, dar uma dose que ceda, que alivia a dor e que tem como efeito antecipar um pouco a dor, a morte que existiria na mesma se não lhe desse. Mas isso é eutanásia para todos os efeitos. É a eutanásia involuntária passiva, quer dizer, é por parar. É uma eutanásia. Todas estas situações são tentar acabar com o sofrimento. Nós vimos a definição da eutanásia. A eutanásia é a morte boa. É a morte sem sofrimento. O que é proibido pelo Código Deontológico é a eutanásia. Não diz qual delas. Mas também diz, no Código Deontológico, que é proibida a distanásia. E ao aliviar com doses mais altas, estou a evitar a distanásia. Estou a contribuir para que morra? Não, ele ia morrer de qualquer maneira. Ele vai morrer um bocadinho mais cedo. Tem um efeito, que é morrer. Isto é difícil. É uma zona super cinzenta, que É? pode sempre ser argumentado que sabia que se desse essa dose a coisa ia acontecer. Encontrei uma polémica sobre isto. Em 2 artigos de uma revista chilena, o Rodolfo Figueroa fala sobre o matar, deixar morrer, a eutanásia, num projeto de lei sobre direitos de pessoas da doutrina chilena, e depois o Alexandre Miranda replica. O primeiro diz que é absurdo que a permissibilidade da conduta dependa da intenção. Segundo a doutrina do duplo efeito, depende. Um médico que injeta morfina, não para aliviar o sofrimento, mas porque quer que o doente morra, atuaria de modo moralmente incorreto. Já que, pelo contrário, outro que o fizer para aliviar o sofrimento, atuaria moralmente bem. Diz o Figueiredo, foi o que a professora disse. Qual é a diferença? É a intenção. E chega. Replica o Alejandro Miranda. O princípio do duplo efeito estabelece que o efeito mau, sendo sempre imoral, procurá-lo, isto é, procurar como fim ou como meio, o efeito mau, o de morrer, pode, no entanto, obter-se justificadamente, se apenas for o efeito colateral de uma ação em si mesma lícita e necessária para conseguir um bem de importância proporcionada. Para conseguir o alívio, eu tenho uma ação lícita, mas por acaso tenho um duplo efeito. Continua a ser difícil, mas eu defendo esta.
Eu sou mirandista. Diga, faz favor. Mas a distinção está na intenção. Não é? Está na intenção. Como é que a gente põe a lupa ou o coração no microscópio? Mas sabe que mesmo no crime, a intenção conta muito. Mas se houvesse... Ainda há dias, um ministro dos Negócios Estrangeiros mentiu numa comissão parlamentar e disse que não tinha intenção de mentir, que foi sem querer, e foi perdoado. Ainda há dias, um tipo que tinha uma pistola matou o irmão e disse que a pistola se lhe disparou. Ele não tinha intenção de o matar. A intenção em crime tem muito que ver. Mas como é que se prova a intenção? Pois. Mas também não se pode provar tudo. Se eu atuar em boa fé para aliviar proporcionadamente e atuar licitamente, eu não posso ser acusado de o matar. Digo eu, na minha opinião. Trouxe este artigo também para vos falar de que, mesmo entre os médicos, há muitos médicos que acham que a utilização de opioides, morfinas e outros analgésicos, que devia ser, que é perigosa, pode matar. Pode matar. E não aliviam. Por medo do duplo efeito. Não acham que o duplo efeito seja aplicável. Ou por outra, sabem que há um duplo efeito e têm mais medo do efeito morte do que do efeito alívio. O alívio da dor, no final da vida, é uma obrigação, baseada nos princípios da beneficência, da não-beneficência, da autonomia e no conceito do duplo efeito. O fundamento prático da gestão da dor começa pela sua avaliação global e tem em conta todos os componentes, dor física, emocional e espiritual. Há muitos mal-entendidos que prejudicam a gestão da dor. Mal-entendidos, que se dizem muitas vezes. Os opioides são viciantes. Que interessa que sejam viciantes no indivíduo que está para morrer? Os opioides fazem dependência e tolerância. A depressão respiratória é comum. Pois, mas não se dá dose com depressão respiratória. Tem um espectro de ação muito estreito. Até dão náuseas ou outros efeitos colaterais. Pois, dê-se de modo a não atingir esses efeitos. Só se dê para o efeito. São seguros, são mais seguros e eficazes que para a maioria das dores moderadas na maioria dos doentes. Diz este estudo, este trabalho de 2007. E trago-vos também um artigo muito interessante feito por uns italianos em que analisaram a sedação paliativa. Ou seja, pôr um doente de tal maneira que fique inconsciente e sem dores. Está a morrer e não espera-se que morra sedado. É que digamos que é uma anestesia. Está mal, e põe anestesiado. E fizeram este estudo em 267 doentes e a sobrevivência média dos doentes à amostra, em estudo, foi ajustada por idade, género, motivo de internamento. Portanto, não se pôs num lado os muito graves, e do outro lado foi como é que se chama isto? Emparelhada, de modo a poder fazer grupos comparáveis. E os que tinham a sedação paliativa sobreviveram 12 dias sob sedação, em média. E os que se deram só analgésicos e não se fez a sedação. A sedação é mesmo pôr a pessoa inconsciente. Foi um grupo de número igual, são números grandes, em que se estudou isto retrospectivamente, acabaram por morrer mais cedo, em média. E porquê? Porque sofrer também os faz morrer. Aqueles estavam sossegadinhos, respiravam, a respirar, oxigenados, e estes tiram oxigênio, estes estão a querer morrer. Estão a sofrer, não há sofrimento alívio suficiente, e se calhar por isso acabam por morrer. E morrem pior, morrem a sofrer, morrem em distanásia. E, conclusão, a paliação sedativa não encurta a vida quando usada para aliviar sintomas refratários e não precisa
e não precisa sequer da doutrina do duplo efeito para ser justificada o seu uso de um ponto de vista ético. Por este estudo, não houve o duplo efeito de morte. Pelo contrário, até durou mais uns diazinhos. Durou, mas pelo menos sedados. Não adiantou nada aqueles, média, 4 dias de diferença. Mas não matou mais cedo aquilo que se pensa que pode acontecer numa sedação utilizada. É por isso que estes autores italianos acham que a intenção conta. O alívio do sofrimento intolerável ou a intenção de matar. Não houve intenção de matar, houve intenção de aliviar. O procedimento conta. O que se deu foi sedativos, não se deu doses fatais. E o resultado foi que houve controle de sintomas e não houve morte imediata. Portanto, é difícil separar. O dicionário, já de 77, dicionário de filosofia, já tem uma entrada para o duplo efeito, em que os autores deste dicionário, de Oxford, dizem que é permissível invocar o princípio do duplo efeito. Não é em si mesmo errado. A ação, como é que diz? Uma ação com bons e maus resultados é moralmente permissível se a ação não é em si mesmo errada. Não é errado se dar. Se a má consequência não é o que se pretende. Intenção. Se a boa consequência é em si mesmo, não é por si só, um resultado da má. Pois, isto é a mesma coisa. Morreu, deixou de sofrer. Seria, não é por causa de morrer que ele deixou de sofrer. Ele deixou de sofrer, mas por acaso depois morreu. E as duas consequências têm impactos semelhantes na definição deste dicionário. E pronto, isto foi a apresentação que preparei. E depois fui ver ao dicionário também o que é que queria dizer tertúlia, que já não me lembrava. E acho que nenhuma daquela... Não, é o agrupamento de amigos. Podemos conversar mais um bocadinho. Embriaguez não será, com certeza. Espero não os ter embriagado com a minha conversa. Estava a ver se algum adormecia, mas não houve isso. E terminava por aqui com renovados agradecimentos. Já agora, posso-vos só, se quiserem, por curiosidade, transler o meu testamento. Digo quem é, declaro a minha mulher como procuradora e depois digo assim, é um bocado parecido com o que li há bocado, que pelo presente instrumento público notarial... só mais uma coisa. Porquê é que é preciso ir ao notário? Porque ainda não há RENTEV, registro informático, plataforma informática. E porquê é que é preciso ir ao notário? Porque isto prova que fui eu que fiz, não foi os meus herdeiros, fui eu. E foi nesta data. Se eu fizesse um papel qualquer, podia não ter sido feito por mim, podia não ter sido naquela data. Podia ter sido na véspera, alguém fazer lá em casa ou no computador, faz tudo com um computador, parece mesmo feito por mim. Portanto, é preciso ir ao notário para dar autenticidade e datação. Havendo um RENTEV, a autenticidade faz-se porque está previsto naquela portaria que paralela, há uma sobre o modelo e outra sobre o RENTEV. Está previsto nessa portaria que os testamentos possam ser feitos ou em notário ou num funcionário que está previsto seja por distrito, não, por região de saúde, e é por isso que está atrasado, porque eles não sabem bem como é que vão fazer e vão ter que dar formação a esses funcionários. Portanto, haverá um funcionário na RS do Porto, por exemplo, não sei onde é, ou no centro de saúde, ou no agrupamento de centro de saúde, não sei onde, que vai receber a formação, onde eu digo assim, olha, eu trago aqui o meu testamento. Sou eu, identifico-me, portanto, fui eu. Data, registra e mete no sistema informático. Não sou eu lá em casa. Pode ser o meu herdeiro, ou o tipo que me vai matar amanhã, que mete aquilo para fazer. Portanto, tem que ser o próprio, presencial, perante um funcionário que está está investido de funções de fé pública. Parece que é assim que se diz em direitês. O
E depois fica numa plataforma. E a partir do momento em que isso exista, os médicos em situações de dúvidas têm a obrigação de ir ver à plataforma se aquele indivíduo fez uma declaração. Como isso não existe, que efeito é que isto tem na minha casa, na minha gaveta? Se eu amanhã me der um treco, tenho a minha procuradora que vai exibi-lo, eu entreguei no meu centro de saúde, disse à minha médica, entreguei no hospital que frequento, mas pode acontecer, se eu amanhã estiver numa situação que prevejo aqui, que não saibam, para respeitar a minha vontade, pode acontecer. Poderá acontecer que, havendo o RETEV, também, durante algum tempo, muito tempo, se calhar, os médicos não estão habituados a ir ver ao sistema. Mas o caminho faz-se caminhando. Hoje em dia já existe um sistema, que é o sistema do Registro Nacional dos Não Doadores, que não é muito conhecido, mas qualquer cidadão pode ir lá e dizer: eu não quero que qualquer um dos meus órgãos seja aproveitado para outrem. E hoje em dia já acontece que quando alguém precisa de um órgão, ou melhor, quando alguém entra em situação de morte cerebral e é possível, tecnicamente, aproveitar o coração, o fígado, os rins, antes de se fazer isso, há uma obrigação legal e cumprida de ir ver ao registro RNA, não sei como é que se chama, ver lá se a pessoa está declarada como não doadora. E só depois é que se pode retirar órgãos. Portanto, eu julgo que eles vão pôr o RENTEV ao lado do Registro Nacional dos Não Doadores, de tal maneira que os médicos se habituem a ir ver. Mas o que eu digo no meu testamento, além de nomear a procuradora, digo assim, que pelo presente instrumento notarial, vem manifestar de forma antecipada os cuidados de saúde que deseja receber ou não deseja receber, se não puder tomar decisões sobre os seus cuidados, tratamentos ou exames, em consequência da sua deterioração física ou mental, nos seguintes casos: doença irreversível, oncológica ou outra, que conduza inevitavelmente a breve prazo à morte. Estado clínico terminal em qualquer doença de prognóstico fatal. Estado neurológico ou psiquiátrico grave de caráter irreversível, como o estado vegetativo persistente, a demência, com intercorrência respiratória, renal ou cardíaca. Sabem que o estado vegetativo persistente é uma espécie de coma, mas que não é coma. Não está, a pessoa não reage, mas não está ligada à máquina e vive. Não está a sofrer, está desligado. É como se não tivesse atividade. E no estado vegetativo persistente, a dada altura, morre-se. Porque há uma intercorrência, há uma pneumonia. Mas se tratar a pneumonia, lá fica ele mais uns meses ou anos em estado vegetativo persistente. Não é uma doença terminal, é uma doença estável, é uma situação estável, mas que se tiver uma intercorrência respiratória, uma pneumonia, e se for tratada, se mantém. Eu, se quero em estado vegetativo persistente, se tiver uma pneumonia, não quero que me tratem a pneumonia. E se na avaliação pessoal médico que então o atenda não existirem expectativas de recuperação sem sequelas, que impeçam uma vida com um mínimo de comunicação com outras pessoas e de independência funcional para as atividades da vida diária, assim como, sem dor grave e continuada, a vontade do otorgante é que não sejam aplicadas ou que se retirem, se já tiverem sido começadas, medidas de suporte vital cardiorrespiratório, inclusivamente ventilação assistida, e que não se dilata a sua vida por meios artificiais, como fluidos intravenosos, antibióticos ou fármacos, ou alimentos por sondas, as quais apenas prolonguem o seu sofrimento. Eu não pus lá que não quero ser alimentado, digo, não quero alimentação por sonda. Portanto, podem-me dar umas colherzinhas, se eu comer. Que, quando os responsáveis pela sua assistência tenham de tomar decisões médicas sobre o otorgante, quando existam graves e irreversíveis limitações cognitivas ou motoras, não apliquem tais intervenções. E é seu desejo, além disso, que se instaurem medidas paliativas, incluindo hidratação oral mínima ou subcutânea, e que lhe administrem os fármacos que sejam necessários para controlar, com efetividade, dores e outros sintomas que lhe possam causar padecimento, angústia ou mal-estar, ainda que isso possa encurtar a sua expectativa de vida. Portanto, já estou a aliviar os decisores, não se preocupem com o duplo efeito. E em caso de dúvida à sua interpretação,
na interpretação do projeto vital e dos seus valores, quer o outorgante que se respeite a opinião da sua procuradora. No caso dos profissionais de saúde que o atendam ou alegarem motivos de consciência para não atuar de acordo com a sua vontade, aqui expressa, solicita ser atendido por outros profissionais que estejam dispostos a respeitá-lo. Aliás, a lei também já fala nisso. Permite que alguém diga, não, minha consciência continua a tratar este doente, mas como ele não está, objeto. Só que a objeção da consciência não pode ser casuística. Eu objeto para este, mas não objeto para aquele. Tem que ser. Eu objeto a essas situações. Então tem que estar registada na ordem dos médicos. Senão, não era uma objeção de consciência, era uma objeção pessoal. E pronto, acho que falei demais. Nem sei o tempo que está. Muito obrigado. Alguma questão que queira ser colocada no momento? Está tudo com vontade de ir embora. Eu falei demais. Eu peço desculpa, Não. mas quando começa a falar é um bocado difícil calar. Não, acho que não foi de todo demais e acho que todos partilham desta nossa opinião. De todo, foi uma excelente tertúlia. Foi efetivamente uma reunião de amigos e uma conversa entre amigos e nós queremos agradecer mais uma vez ao Dr. Rosalvo este excelente momento, este excelente convívio no final da tarde, onde eu acho que vamos todos para casa muito mais ricos e muito mais conscientes. E certamente também com dúvidas. Com dúvidas. com momentos para refletir. Concordam comigo? Sim. Portanto, Obrigado. mais uma vez, muito obrigado. obrigada, Dr. Rosalvo. Muito E obrigado. obrigada também a todos pela vossa presença e pela vossa companhia ao longo desta tarde. Obrigada. obrigado. Um bom resto de tarde para todos.